Eu abraçava ele ali embaixo e dizia: tudo começou por ti, né? Se ele não tivesse a coragem de um dia recomeçar, na verdade, né? Recomeçar tudo de novo, nós também não estaríamos aqui. E a honra nessa noite ao Senhor Jesus e o nosso pastor amado. Amém? Estenda sua mão para cá, Pai. Muito obrigada pela vida do pastor Toninho, pela vida da sua esposa, pastor Helena, seu filho Natan, da sua família. Muito obrigada, Senhor, porque eu sei o preço de um chamado. Eu sei como é o preço de um chamado. E nós estamos aqui nos sustentando um ao outro. E eu te glorifico porque essa noite o Senhor derramará sobre nós, através da vida dele, um maná, algo sobrenatural, um renovo de Deus. Eu creio poderosamente, como sempre, o Senhor o usará. Muito obrigada, Pai, pela vida desse homem, em nome de Jesus. Amém? Amém. Desligue o seu celular, por gentileza. Amém? Desligue o seu celular, Pensei que era só lá em Criciúma. Antes de pregar, eu acho importante, interessante, fundamental, em dois ou três minutos, o pessoal da mesa faz assim para mim, tá? Quando o microfone sair da altura da boca, aí atrás faz assim, né? E vai fazer bastante, tá? Então fica atento aí. Mas eu penso que seria interessante em 2 ou 3 minutos, quem sabe 5, expor um pouco de tudo aquilo que aconteceu ao longo desses 13 anos, que dentro dos 13, 10 anos estão da consagração pastoral dos pastores Geuci, popular gaúcho, e a pastora Nazaré. E quando naquela ocasião, na Joaquim Nabuco, lá no centro de Criciúma, em cima do supermercado Altoff, além deles também estava o pastor Alessandro, que muito me alegra vê-lo aqui também junto com a gente, né, vivendo esse momento que também é uma data específica na história da vida dele, apesar dele não estar mais inserido nesse ministério, mas não deixa de estar debaixo de uma cobertura pastoral que qualifica ele para prosseguir a sua história ministerial. E hoje, quando eu entrei e vi a igreja numa disposição diferente, porque até então eu ainda não havia visto, apesar de toda a alegria que gerou no meu coração, sobretudo uma reflexão se me deu. E a reflexão é quando nós estávamos ali na vila, que eu confesso para os irmãos que eu não lembro o nome, no meio daquelas pessoas humildes, com dificuldades extremas, e ali a gente fez o nosso primeiro culto, num lugar frio, num lugar obscuro, num lugar difícil. E talvez os irmãos estejam contemplando tudo isso aqui, mas primeiro, não começou assim, segundo, não foi sempre assim. Foi uma história que foi construída. E quando uma história é construída, aqueles que participam dela encontram credibilidade nos seus feitos por aquilo que a história revela. A história revela que verdadeiramente esse ministério em Morro da Fumaça, na regência de Gaúcho e Nazaré, os pastores aqui, é um ministério consolidado. E não é um ministério consolidado somente pela estrutura e quantidade de pessoas que reúne, mas sobretudo pela salvação de todos aqueles que um dia pisaram em qualquer endereço da igreja nessa cidade. E aí eu podia ficar falando de inúmeras qualidades, virtudes e até mesmo defeitos que o casal tem, ou possa ter, ou teve um dia. Mas eu não vou me pautar nem nas qualidades, nem nos defeitos, nem nas vitórias e nem nas aparentes derrotas. Eu declaro que esse ministério é um ministério de sucesso pelos frutos. É isso que evidencia um ministério de sucesso. São os frutos. Pelos frutos vos conhecereis. Foram os frutos que produziram tudo isso. Vos conhecereis por ex-presidiários que hoje são pai de famílias e homens dignos. Vos considereis, vos conhecereis, que dizer eu, por aqueles que chegaram quebrados aqui, sem a mínima condição de comprar 1 quilo de arroz, e hoje são prósperos diante de Deus e diante da sociedade. Vos conhecereis pelo espírito de sabedoria, de revelação, de discernimento. Vos conhecereis porque endemoniados entraram nesse lugar e eles foram libertos.
Pelos frutos vos conhecereis. Eu não posso negar que eu me alegro. Eu não posso negar que os meus olhos brilham com estruturas, com coisas tão maravilhosas quanto todas aquelas que a gente está vendo aqui. Mas eu vou afirmar uma coisa para ti: tudo que está acontecendo aqui vai acontecer em porção dobrada ainda. No entanto, é para o louvor da glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para curar, é para salvar, é para libertar, é para que Ele seja glorificado, é para que Ele seja engrandecido, é para que Ele seja adorado. É para isso. Pelos frutos vos conhecereis. Tá tudo muito bonito hoje, não tá? Tá massa, né? Tá ou não tá? Tá ou não tá? É, mas quando o câncer atacou a mama, ela continuou proclamando: pelos frutos vos conhecereis. Mas quando meia dúzia foi embora com falta de consideração, continuaram pregando: pelo fruto vos conhecereis. Ah, gostaram da estrutura? Gostaram da estrutura? Estão amando a estrutura? Mas quando não tinha dinheiro para pagar o aluguel, o pastor Gal estava segurando o nosso do peito: pelos frutos vos conhecereis. Amados, o fruto revela a semente. Amados, quando houve fidelidade no pouco, no muito se acrescenta. Amados, o primeiro culto da história dessa igreja, eu estava lá, eu era o pregador, amados. Tinha uma boca na parede, assim, ó, um tipo que um barraco, eu sei lá que era aquilo. E tinha uma boca na parede, só que a parede não era uma parede, a parede era um barranco. E quase que eu chamo o Lázaro lá de dentro. Eu acho que eu chamei na pregação daquele dia. Estava lá, amados. O primeiro culto da história o primeiro culto, quando a gente alugou um local aqui, que bem chuleadinho, devia caber uns 40. Eu estava lá pregando, irmãos. E era o casamento da moça que veio me apresentar uma criança hoje aqui. Eu fiquei maravilhado. E o pastor Gaúcho era o professor do Ministério Infantil. Pensa. E era uma noite de verão. E a gente suava que nem maluco. Ali próximo da rodoviária. Se a rodoviária ainda é ali. E as coisas foram acontecendo, meus irmãos. E as coisas foram acontecendo. E quantos cultos eu vim pregar nesse lugar? Em que não tinha grupo de louvor. E a gente cantava na capela. Quantos cultos? Pelos frutos vos conhecereis. Não te baseia no que tu está vendo. Glorifica, porque aquilo que tu não viu é o que produziu tudo isso aqui. Hoje é fácil. Hoje é fácil entrar numa igreja como essa e acreditar nesse ministério. Hoje é fácil. Olha isso aí. Hoje é fácil querer participar de tudo isso. Mas ninguém faz história, participa de história e constrói a sua história sem um dia ter participado da história do outro. Pensa nisso com muito carinho, porque cada um de nós está fazendo a sua história, porque um dia alguém começou a sua história e nos permitiu entrar na dele. Eu só estou aqui porque um dia meu pai e minha mãe resolveram fazer a história deles. É claro que eu me tornei tudo aquilo que eles não projetaram, porque havia uma história escrita nos céus para a minha vida. E há uma história escrita nos céus para a vida de cada um de vocês. São 13 anos de igreja, são 10 anos de ministério. Fica tranquilo, eu vou pregar. Eu também não vou demorar na pregação. Fica tranquilo, eu vou pregar. Mas eu quero falar agora que eu estou sóbrio, porque depois da pregação eu fico emocionado e desandou. O número 10, pastora Nazaré e pastor Gaúcho, dentro da conjectura humana, ele é um número muito especial. O 10 é a nota máxima. É o máximo que alguém pode alcançar no que diz respeito a uma nota. O 10 é o excelente. O 10 significa que eu fui provado e estou aprovado. Eu tirei 10. O 10 também é a camiseta do craque.
Vamos dar 10 para ele, porque ele é o que nós temos de melhor. Ele é o que nos surpreende, ele é o que faz o diferencial. Então nós vamos dar 10 para ele. Ele é, naquela equipe, o condutor, o manager, o cara que pensa, que articula, que faz, que acontece, e que a qualquer momento vira o jogo. A gente pode até estar perdendo, mas a qualquer momento ele vira o jogo. E certa feita, Nabucodonosor pegou aqueles meninos, e junto deles estava Daniel, que eram Sedraque, Mesaque e Abednego, e reuniu eles lá na nação babilônica. E falou para os maiorais do seu reino: pega esses meninos israelitas, bota ali, e ensina para eles toda a ciência do mundo babilônico, o mundo mais inteligente daqueles dias. E depois vê como é que eles estão, para ver se eles têm condição de fazer parte do meu ministério. E depois de um tempo, foi arguir aqueles meninos, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor tomou conta deles, e eles se demonstraram 10 vezes mais inteligentes do que o maior inteligente que já existiu na Babilônia. Eu profetizo nessa noite, nos 10 anos de ministério do casal, e nos 13 anos de igreja em Morro da Fumaça, por favor, quem crê, levanta a mão, que um Espírito 10 vezes mais excelente vai tomar conta desse lugar. Tudo o que aconteceu ao longo dos 13 e dos 10 anos acontecerá 10 vezes mais. Não sei se os meus olhos verão, mas em 2029 uma revolução já vai ter acontecido nesse lugar. O nome do Senhor será glorificado muito mais além daquilo que já foi, e nós celebraremos Ele acima de tudo. Você pode dar uma glória a Deus? Que bom. Você só me perdoe, tá? Porque a palavra revolução não existe. É que na minha cabeça foi um misto de revolução com rebuliço, deu revolução. Mas isso não é a primeira vez que acontece, a Helena já está acostumada. O livro do profeta Jeremias, o capítulo 3, por favor. Você que trouxe sua Bíblia, abra ela comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo 3. Você que não trouxe a Bíblia no smartphone, pode. Jeremias capítulo 3, somente um versículo, que é o que vai nortear a pregação. A igreja está de aniversário, pastora Nazaré, e eu que ganhei o presente. Mas que toalhinha bonita, hein? Vou nem usar ela porque está muito bonita. Jeremias capítulo 3, você está lá? O versículo é o 15. Estamos na Senja, Comunidade Evangélica Nova Jerusalém, Igreja em Morro da Fumaça, em comemoração do aniversário da igreja, os seus 13 anos, além de que com muita alegria estamos comemorando também o aniversário de consagração dos pastores Joelci, o popular gaúcho, e a pastora Nazaré. Você que nos assiste nessa hora sabe, essa é uma igreja bela, linda, bonita e cheia do Espírito Santo. E não saia da frente da tela, porque o aniversário é nosso, mas o presente é para você. O versículo 15 de Jeremias 3 diz: e vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. O profeta Jeremias é levantado para anunciar as coisas de Deus num tempo muito difícil. Era um tempo terrível, aonde Israel havia sido tomada por apostasia e por idolatria. O profeta, quando foi chamado por Deus para o seu exercício profético, não queria. Falou para Deus que era um menino e que não teria condição de fazer aquilo que Deus requeria dele. Pois bem, havia problema em Israel por duas situações: apostasia e idolatria. O que é idolatria? É tudo aquilo que se faz adorado além de Deus. É tudo aquilo que toma lugar no nosso coração, que é o lugar de Deus. Idolatria não é somente adorar as imagens, mas idolatria é tudo aquilo que toma conta do lugar de Deus em nosso coração.
Se o seu carro toma conta do lugar de Deus no seu coração, isso é idolatria. Se a sua esposa toma conta do lugar de Deus no seu coração, isso também é idolatria. Em resumo, idolatria é tudo aquilo que tira o lugar de Deus no seu coração. Inúmeras coisas tiravam Deus do coração das pessoas naquele dia. Isso se tornou um grande problema. Se não bastasse, muitas vezes nada não está tão ruim que não possa piorar. Aí agora, na história do livro do profeta Jeremias, naquilo que ele via naqueles dias, tinha também a apostasia. A apostasia, na minha concepção, ela é um pouco pior do que a idolatria. O que é apostasia, pastor Toninho? Apostasia é conhecer Deus. Apostasia é ter tido uma experiência genuína, fantástica com Deus, de salvação, de redenção, de restauração, de convivência e experiência com o Santo Espírito, nos seus dons, poder e frutos, e agora abrir mão de tudo isso consciente. É não querer mais Deus, é dizer, não quero estar com Deus, é dizer, estou no pecado, estou curtindo o pecado, está legal o pecado, sei quem é Deus, sei quem Ele quer que Ele pode, sei o que Ele faz, mas eu não quero. Isto é apostasia, e isso era o que o povo está vendo naquele dia. Agora uma pergunta não me quer calar: será que aquilo que eles viviam naqueles dias não tem uma determinada relação com tudo aquilo que vivemos nesses dias? Será que não há uma semelhança entre aquilo que eles viviam e aquilo que nós estamos vivendo? E a tal semelhança não é mera coincidência. As coisas voltaram a acontecer da mesma forma. As pessoas estão apóstatas. Os apóstatas desses dias são aqueles que nós chamamos de desviados. Sabem quem é Deus, tiveram uma experiência com Deus, declaram amar Deus, mas não servem a Deus, mas não obedecem a Deus, mas não consideram as coisas de Deus, mas fazem tudo o contrário àquilo que Deus é. Será que o smartphone não é uma idolatria? Ou qualquer uma outra coisa, não vamos nos ater somente a isso? Porque há tanta coisa que pode ser objeto de idolatria a nós, que uma só coisa seria injusto nos concentrar. Mas era esse o quadro do profeta Jeremias. E ele pregava, e o povo não reagia. E na altura do capítulo 3, eu não tenho condição de ler o capítulo todo, mas quero falar só um pouquinho do contexto, em cima do texto que eu li, foi só o versículo 15. Deus vem e diz para o povo de Israel, e diz para a nação santa: vocês são que nem uma prostituta, vocês me traíram, e agora eu estou entregando para vocês uma carta de divórcio. Depois você lê o capítulo em casa. Eu estou me separando de vocês. Eu não estou mais disposto a estar com vocês. Quando é que Deus perde a disposição de estar com a gente? Quando o pecado domina. Porque a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. O pecado nos separa de Deus. Aonde a idolatria e a apostasia, a idolatria e a apostasia são filhas do pecado. Então Deus se fez separado deles. E o profeta determinou: vem aí um tempo de escravidão, de jugo. Serão 70 anos debaixo do jugo escravatório do reinado babilônico. Mas essa é uma outra história. Pois bem, a minha introdução diz que em meio a todo esse caos, em meio a toda essa situação adversa, difícil e lamentavelmente absurda, um profeta de nome Jeremias se levanta como voz profética e diz: dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Há 13 anos atrás, um caos tomava conta da cidade de Morro da Fumaça, e Deus disse: dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com sabedoria. Quando Deus resolveu se separar do povo, o profeta falou: o mesmo Deus
manda eu avisar para vocês que Ele vai dar para vocês um pastor que vai fazer uma obra de reconciliação. Eu posso ouvir amém nesse lugar? Pastores vieram para cá, Nazaré e Gaúcho, na igreja Comunidade Evangélica Nova Jerusalém, para uma obra de reconciliação nessa cidade. Reconciliação de muitas vidas, reconciliação do pecador com o Salvador. Eu posso ouvir amém nesse lugar? É no momento do caos, é no momento da dificuldade, é no momento que o povo faz tudo errado, sem saber direito o que fazer, é que Deus, apesar de ter um sentimento de desistência, tem uma nova procedência para renovar uma aliança e desfazer um divórcio. Então Ele levanta pastores. Pastores são levantados para reconciliação. Pastores são levantados para trazer o povo de volta para Deus, para ligar Deus ao povo e o povo a Deus. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Foi para isso que Deus levantou vocês, Nazaré. Foi para isso que Deus levantou vocês, Gaúcho, para uma obra de reconciliação entre o Morro da Fumaça e o céu, e entre o céu e o Morro da Fumaça. A atividade pastoral não é uma atividade fácil, porque Deus levanta pastores no meio do caos. Porque pastores se levantam no meio do caos. É no meio do caos que Ele bate e apanha. É no meio do caos que Ele é amado e odiado. Mas é no meio do caos que Ele é a ponte de ligação para a reconciliação do povo ao qual Deus o colocou, ao qual Deus o deu. Então é no momento do caos que o pastor se levanta. Não tem esse pastor aí? Esse aí, a Nazaré, que tu estava falando mal até ontem. É no meio do caos que tu liga. Minha filha adoeceu e ela vai de primeira. E você até esquece o que falou. Porque é no meio do caos que Deus levanta pastor para manter uma aliança que Ele prometeu a Noé, que jamais seria desfeita de novo. Posso ouvir amém nesse lugar? Agora veja o que a Bíblia está dizendo. Dar-vos-ei. É uma palavra meio difícil, mas repete comigo. Dar-vos-ei. Diga de novo, dar-vos-ei. Deus está dizendo, dar-vos-ei. Deus está dizendo, eu dou. Deus está dizendo, eu dou. Deus está dizendo, eu entrego. Sabe quem foi que deu esse casal de pastores para a igreja nessa cidade? Foi Deus. A minha tradução diz, e vos darei pastores. Quem deu esses pastores para essa igreja foi Deus. Quem crê? Amém. Quando eu recebo um presente, o que é que eu faço? Porque quando eu dou, eu estou presenteando. Igreja, eu quero informar uma coisa para você. O próprio Deus está falando, ó, fui eu que dei. Foi Deus que presenteou essa cidade. Foi Deus que presenteou esse ministério. Foi Deus que presenteou essa igreja com esses pastores. Esses pastores não foram consagrados pela teimosia deles. Esses pastores não foram consagrados pela uma loucura qualquer do pastor Toninho. Esses pastores foram consagrados porque Deus deu ele para você. Eu posso ouvir amém nesse lugar? Deus deu esses pastores para vocês. Acordem. Deus deu esses pastores para vocês. Eu vou fazer uma pergunta. Deus é capaz de dar coisa ruim? Deus é capaz de dar coisa errada? Deus é capaz de dar coisa que não presta? Deus é capaz de dar coisa que não funciona? Porque se a coisa fosse ruim, errada, não prestasse, nem funcionasse, primeiro não estava como está, segundo não tinha 13 anos, terceiro eles não estavam aqui na pegada. Então foi Deus que deu. Não foi o homem que deu, não foi a vaidade que deu, não foi a presunção que deu, não foi a arrogância que deu, não foi o dinheiro que deu, foi Deus quem deu. E presente de Deus não se nega. Quando tu recebe um presente, como é que tu reage? Primeiro, te alegra. Então trata de te alegrar com os seus pastores. Te alegra com eles. Te alegra com eles quando eles estão bombando, correndo de um lado para o outro, pregando, animados, te alegra. Te alegra com eles quando eles compram alguma coisa. Te alegra com eles quando eles recebem um filho. Te alegra com eles quando eles estão sem alegria. Leva a alegria para eles. Por quê, pastor? Porque foi um presente que Deus te deu. Quando eu recebo um presente, eu me alegro. Quando eu recebo um presente, eu usufruo. Então eu recebi um presente, eu vou usar.
Sei lá o que eu ganhei, mas eu vou usar, porque eu recebi. Às vezes a gente se cansa, porque o povo usa às vezes demais, mas a gente vai ter que se conformar, porque foi Deus que deu, o povo tem que usar. Então às vezes a gente se cansa, eu estou sendo fiel, mas a gente tem que se deixar ser usado, porque Deus deu. Deus deu esse casal de pastores para vocês, foi Ele. Então quando eu recebo um presente, primeiro, eu me alegro. Segundo, eu uso. Terceiro, eu valorizo. Diga comigo, eu valorizo. Eu valorizo o teu pastor. Daqui a pouquinho vem um pregador aqui, que ele é melhor que a pastora Nazaré, mas ele não vai estar na madrugada cuidando de ti. Ele não vai estar numa correria louca cuidando de ti. Não vai. O pregador vem aqui, prega e vai embora. Mas quem é que vai cuidar de ti? Quem é que chora pela tua vida nas madrugadas? Quem é que toma pau do inferno, do diabo, de Satanás para proteger a tua vida? Valoriza. Tu precisa valorizar. Quando eu ganho um presente, eu valorizo. E por favor, lembre-se, você não ganhou um presente de qualquer um. Você ganhou um presente de Deus. Para pensar nisso. Não é ganhar um presente da esposa, do amigo, do irmão, do parente, ou do amigo da empresa naquele dia do amigo secreto. Não, é um presente de Deus. Logo é um presente bom, é um presente completo, é um presente perfeito. E agora eu quero parar com esse ponto e partir para o outro. Mas ainda eu estou falando de um presente que essa igreja recebeu de Deus. Querido, todas as vezes que eu olho para algo que eu ganhei de presente, é inevitável eu não lembrar quem foi que me deu. O pastor é assim, ele está sempre lembrando você de Deus. Quando você olhar para os seus pastores, lembra quem foi que deu. Quando você olhar para os seus pastores, vê eles doentes, vê eles ruins, vê eles um pouco ranzinza, quem sabe irritados, fragilizados, entristecidos, errando, continua valorizando. Por quê, pastor Toninho? Lembra quem foi que te deu. Lembra de quem foi que te deu. Aí tu vai valorizar. O poder do presente não é tão somente naquilo que me é dado, mas sobretudo de quem eu recebi. Valoriza muito mais aquele que te deu do que aquilo que te foi dado. E quando tu valoriza muito mais quem te deu do que aquilo que foi te dado, aquilo que fora recebido vai ser muito bem guardado. Pensa nisso com muito carinho. Aí tu vai valorizar a história daquele que entrou dentro da história do Deus que o resgatou. Jesus Cristo de Nazaré, o autor da vida. Quer você queira, quer você não queira, quer você goste, quer você não goste, quer você considere, quer você não considere, eles vão continuar aqui, porque foi Deus quem deu. Foi Ele quem deu. Só Ele pode tirar. Se foi Ele que colocou, só Ele pode tirar. Se foi Ele que permitiu quebrar, é Ele que vai restaurar. Se foi Ele que fragilizou, é Ele que vai fortalecer. Mas saiba, foi Ele que deu e Ele vai manter. Queridos, tudo que havia no contexto do texto que está na tela, eu já falei. Eu só não falei de uma coisa que não havia naqueles dias ainda. Ou seja, não havia igrejas. Nesses dias do profeta Jeremias, havia um Deus, havia adoração, havia a queima do incenso, havia sacrifício, havia oração, havia um povo, havia adoração por meio do cântico, das danças, mas não havia igrejas.
Mas antes que houvesse a igreja, Deus deu para o povo pastores. Então não há igreja sem que primeiro hajam pastores. Então a igreja não será igreja como a igreja deve ser, se não valorizar os pastores. A obra aqui é toda de Deus, amém? Amém? Mas as ferramentas estão ali embaixo. Sem aquelas ferramentas, Deus não ia fazer o que fez. Porque não há igreja sem pastores. Porque antes que houvesse igreja, Deus primeiro entregou os pastores. Havia povo, havia símbolos sonoros, havia pandeiros, havia dança, havia música, havia até profeta. Até profeta havia, mas não havia igreja porque ele ainda não tinha dado pastores. Tudo faz parte da obra, tudo é um conjunto que não caminha sem que haja alguém que esteja regendo, e este alguém são os pastores. Pastores que Deus dá. Então perceba a importância da vida de pastores no exercício ministerial a favor de um crescimento, desenvolvimento e ação de um povo reunido, congregado num lugar pelo qual denominamos a igreja. Não tem igreja sem pastor. Logo, igreja. Trate bem o pastor. O pastoreio não é uma escolha pessoal. Eu não escolho ser pastor. Não é uma escolha, é uma chamada. Não tem escolha, porque se tivesse escolha, eu acho que vocês não estariam aqui me vendo pregando agora. Não em função do tempo que eu vivo agora, mas em função do tempo que eu vi antes do tempo que eu vivo agora. Então não é uma escolha pessoal, é uma entrega. É uma entrega daquele que entendeu a Deus e uma entrega de Deus para a igreja na vida daquele que entendeu. O pastoreio não se procura, se recebe. É por isso que ao longo desses 13 de igreja e desses 10 de consagração pastoral, muitos outros pastores aqui ou fora daqui se levantaram e não estão mais na lida. Porque queriam ser pastor de qualquer forma. Não, não é assim. A gente não é pastor de qualquer forma. É um chamado e uma entrega. Ser pastor é uma dádiva de Deus, porque Deus ele dá. Tudo isso está muito bem compreendido. Então vamos para mais 15 minutos dessa pregação. Deus não somente dá pastores, mas dá pastores segundo o seu. Olha, Deus manda falar através da boca do profeta Isaías para o povo: olha, eu vou arrumar esse negócio, eu vou arrumar a casa. Israel vai ter direção, Israel vai ter visão, Israel vai ter cobertura, Israel vai ter oração, Israel sabe onde é que está, para onde é que vai, de onde veio, porque agora eu vou dar pastores para Israel. No entanto, os pastores que eu dou segundo o meu coração. O pastor precisa ter um bom coração. Se o pastor não tiver um bom coração, ele não aguenta nem um ano, muito menos 10. Por mais que você imagine que o pastor não tenha um bom coração, o coração do pastor é bom demais. Não bom demais em si mesmo, é que o coração dele se faz conectado com o coração de Deus, e Deus está no seu coração para suportar todas as cargas de rejeição que vem junto com esse pacote ministerial de um chamado. Porque pastor ele é assim. Ao mesmo tempo que ele é amado, super odiado. Ao mesmo tempo que muitos juram fieldade a ele, não tem um mínimo de lealdade com ele. Ao mesmo tempo que ele está com milhares, ele está sozinho. Ao mesmo tempo que ele tem muitas ovelhas, poucos amigos. E não falo em tom de crítica nem de reclames. Ossos do ofício. Para isso precisa
ter um bom coração. O pastor, ele é assim: enquanto você sorri, ele chora. Enquanto você se alegra, ele se entristece. Porque geralmente ele está movido com as demandas da adversidade sua, ao ponto de pagar o preço para que você se torne tão feliz quanto ele busca, somente na alegria da salvação e não tão somente nas nuances desta vida. O pastor é aquele que chegou na sua casa naquela festa de aniversário e você nem imagina que há meia hora atrás ele estava no velório. O pastor é aquele que chega para celebrar o seu casamento no sábado à noite e você nem sequer imagina que ele passou a tarde na UTI. Certa feita, eu estava ministrando um casamento e uma jovem senhora está sentada aqui me olhando e ela estava lá naquele dia. E eu só dei o último amém, sentei na mesa, não deu nem tempo de tomar Coca-Cola. Naquele tempo eu ainda tomava. O celular tocou e alguém anunciou a morte de uma ovelha da igreja. Eu chamei a jovem senhora de canto e falei: fulana morreu. Calma, 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 calma. Ela se acalmou, mas ela não imaginava o quanto eu estava nervoso. Eu dei a notícia para ela e ela falou para mim assim: pastor, por favor, vai ali em cima e bate uma foto com a noiva. Uma ovelha está morta no hospital há meia hora. Eu pego a minha esposa na mão e digo para ela: morreu. Toninho, calma. Calma. Vamos bater uma foto com a noiva. A gente sobe lá em cima. Eu, a Helena e a jovem senhora. A noiva está feliz, está radiante. Olha para mim e diz: pastor, muito obrigado. Que cerimônia linda. E eu com a cabeça no hospital, morreu a outra. E eu tenho certeza que se ela folhear os álbuns, vai ver lá o pastor Toninho colorido, sorridente. A esposa do lado. Entrei no carro, perdi a janta. As pessoas ficaram lá celebrando com alegria. E num raio de tempo de meia hora, eu saí daquele casamento lindo e estou amparando um casal de pais, porque uma jovem acabara de ter morrido. Para que a gente possa suportar tudo isso e fazer muito mais além daquilo que não seria possível que fizéssemos em nós mesmos, recebemos da parte de Deus um coração segundo o dele. O pastor que por Deus é dado para uma igreja, não é só um pastor segundo o coração dele, mas um pastor que também apacenta. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem. O pastor foi dado para apacentar vocês. O que é apacentar? É cuidar em paz. Apacentar é agregar aquele número de ovelhas, aqui mais precisamente pessoas, e colocá-las sempre num lugar de paz. Vocês já perceberam que o pastor procura sempre colocar todo mundo num lugar de paz? Ele procura ser um pacificador, mesmo naquele momento que ele é duro, mesmo naquele momento que ele repreende, mesmo naquele momento que ele está de pouco sorriso com todo mundo. Ele procura agregar e colocar as pessoas em paz. Apacentar é reunir e conduzir em paz. O pastor segundo o coração de Deus dado para uma igreja é aquele que apacenta. 3 características do apacentar. Característica número 1, proteger. Quem apacenta, protege. Quer ver um pastor furioso? É quando o lobo chega próximo da ovelha. Às vezes a ovelha fica mais assustada do que o lobo. Mas acalme-se, ovelha. O pastor está protegendo você do lobo. Apacentar é proteger. O que me toca, meus irmãos, é que num período não muito distante, que eu estive um pouco afastado da igreja, alguém falou para mim: pastor, vá à igreja, por favor, vá à igreja, não precisa nem pregar, só vá à igreja. Eu falei: por quê? Porque quando a gente chega na igreja e te vê, a gente fica protegido.
Aí eu entendi, então tá, por todo aquele tempo que a gente está apacentando, cuidando, amando, então a ovelha se sente protegida. Eu estou diante de um povo protegido, eu estou diante de um povo que é protegido nesse lugar, um povo que é protegido pela intercessão do pastor, um povo que é protegido pela oração do pastor, um povo que é protegido pelo jejum do pastor, um povo que é protegido pela pregação do pastor, um povo que é protegido, que marca a agenda, vai ali em cima, ela atende. Esse povo é um povo protegido, porque Deus é um pastor que apacenta. Glória a Deus, amados, glória a Deus. Mas apacentar não é só proteger, apacentar também é alimentar. Porque esse povo sem gênio, eu sei que é exigente, nunca quer escutar a mesma pregação. Toda quarta, sábado e domingo a Jota tem que ser um alimento novo. É assim, né, irmão Muriel? Viesse o culto hoje de manhã, vim. Foi o texto que o pastor Juninho pregou. Foi tal. Tá. Você quer pregar a mesma coisa que pregou de manhã. Aleluia. Tem que ser sempre, Jonas, um alimento novo. Um alimento fresco. Um alimento nutritivo, com nutriente que sustenta e aumenta o tônus espiritual das pessoas. Queridos, quantas vezes tu saiu daqui maravilhado com a revelação de Deus? Quantas vezes tu saiu daqui edificado com a revelação de Deus? Queridos, é 13 anos de alimento sólido, é 13 anos de alimento lindo, porque pastores segundo o coração de Deus vos apacentam. Características de um apacentador: é aquele que protege, é aquele que alimenta e, por fim, é aquele que guia. Te lembra? Te lembra, Sejano da Fumaça? Te lembra? Tu ia tomar a decisão errada, tu ia pisar na bola, tu ia dar com a cara no poste. Agora tu tá lembrando. Agora eu vou fazer tu lembrar. Te lembra aquele dia que tu veio aqui, desesperado? A direção é essa. No fim deu tudo certo? Amém? Mas tu também te lembra quando tu saiu bicudo? Brabo. Eu vou lá para ouvir um negócio aqui. Ela pega o cajado das minhas costas. Eu pensei que ela ia dizer para mim largar aquele cabra. Ela manda aguentar mais um pouco. E hoje ele está restaurado, é o melhor marido do Morro da Fumaça. Oh, aleluia! Te lembra? Te lembra quando tu saiu daqui furioso, vastrando que nem o cavalo chucro? Pensa que manda na minha vida? Olha só como é que está a tua vida. Tu está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Pastores segundo o coração de Deus, eles apacentam, eles alimentam, eles dão a direção, eles protegem, eles são de Deus para esta igreja. Oh, meu Deus! Eu vou tentar me adiantar. Eu prometi que ia ser breve. Eu prometi para mim, não prometi para ninguém, mas vou procurar me adiantar. Eu acho que tem muita coisa, é festa. E eu vim aqui para participar, não vim aqui para estragar. Dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento. Digam comigo, com conhecimento. A minha Bíblia, a tradução dela diz com consciência. Ciência e conhecimento são conceitos muito próximos. O pastor apacentar, o pastor dado para a igreja, ele apacentar a igreja conforme o coração de Deus, ele precisa de ciência. Ou seja, segundo o dicionário, conhecimento específico do que está fazendo. O pastor não precisa ter seminário para ter um conhecimento específico do que ele está fazendo. Ele precisa estar cheio do Espírito Santo. Ele não precisa ser muito graduado, muito estudado, muito letrado e tudo isso. Não sou melhor que ninguém, mas tive o privilégio de estudar. Mas eu sei que eu não precisava de tudo isso para fazer o que eu faço. Eu preciso do Espírito Santo. Considere o que o pastor fala, porque o Deus que deu o pastor para você de presente é o Deus que capacita o pastor para fazer o que ele quer.
O Deus que deu essa coisa para ti, Ele te capacita. O Deus que deu o pastor para ti, me perdoem, Ele capacita o pastor para que o pastor faça o que Deus quer. E o que Deus quer através do pastor é favorecer o seu povo. Eu posso ouvir amém nesse lugar? Amém. Eu ganhei uma toalhinha da pastora Nazaré de presente hoje. Para quê? Para que ela faça o que a pastora Nazaré quer. Ou seja, secar o meu suor. Então ela vai fazer aquilo que a pastora Nazaré quer. Você está conseguindo entender? Então ela tem a capacidade de secar o meu suor, porque foi para isso que ela me foi dada. Deus capacita o pastor para fazer aquilo que Deus quer, e aquilo que Deus quer através da vida do pastor é para favorecer você. Então o pastor tem ciência do que está fazendo, mesmo quando a ciência que o pastor tem perturbe a tua consciência. Mesmo quando o pastor faz uma loucura, mesmo quando parece que está tudo errado, fica tranquilo, Deus está no controle e está direcionando, vai ser glorificado e vai colaborar com a vida da igreja. Pastores que apacentem com ciência, conhecimento adquirido via observação, identificação, pesquisa de determinadas situações, fenômenos e fatos. Está se encontrando nisso, pastor? Está se encontrando nisso, pastor? Pastores segundo o coração de Deus, que foram dados de presente para a igreja, são pastores que não somente apacentam, mas também precisam de ciência, com conhecimento adquirido via observação. Não vem com historinha ali no gabinete, porque tu não engana nós não, tá? Não vem com esses miguezinhos. Não vem com essas meia-verdade. Não vem com esses lero-lero. Porque o Espírito Santo não vai deixar a gente confundido. Vai te tirar do engano e vai te trazer a verdade, não permitindo que o pastor entre no engano. Porque esse pastor é um pastor dado por Deus para restaurar a tua vida verdadeiramente. O pastor ele tem conhecimento adquirido via observação. O pastor observa muito, ele tem um discernimento que é uma coisa louca. Você não tem noção como é que é um pastor. Esses dias vieram falar para mim, porque não dá mais, tem que fazer alguma coisa com a diaconia da igreja, a igreja em Criciúma. Fala com eles, que não sei o quê, porque tem uma ala lá da igreja lá, que os caras ficam com todo o smartphone. Eu já sei faz tempo. Eu só lamento para a galera que fica lá no fundo com o smartphone. Hashtag perdeu. Por quê, pastor? Porque não comeu. Foi para casa com fome. Porque pastor, segundo o coração de Deus, apacenta. E uma das características do apacentar é alimentar. Esse negócio é o seguinte, querido. O pastor chega lá no aprisco, bota ração no coxo. A ovelha que vai comer, né? Não tem colherzinha com aviãozinho para a ovelha, né? Não tem, né? Tem, né? Então você vai ficar no smartphone querendo saber se o Criciúma perdeu ou ganhou, hashtag perdeu tu. Então o pastor, ele adquire conhecimento por observação. Consequentemente, ele tem o que? Identificação. Você nunca teve uma experiência com o seu pastor, não? Daqui a pouquinho ele diz uma coisa para você que você fica surpreendido, maravilhado, sem entender como é que ele alcançou a percepção daquilo, claro. Sem entender como é que ele identificou aquilo, claro. Ele observa. Ele observa e ele observa muito. Ele tem mais é que observar mesmo. Ele não pode dormir, porque se ele dormir, a ovelha fica correndo risco, o lobo vem e te come. Então o pastor fica olhando, observando, identifica para o lobo não te comer, para o lobo não te atacar, para o lobo não tomar conta de ti. Muitas vezes o lobo está do teu lado, querido, com as garras tudo voltadas para fora, e tu não sente nada, nem sequer o rugido dele. Mas sabe por que o pastor está machucado? Porque o pastor se colocou na frente desse lobo, querido, e aquela pata que era para ti pegou foi no pastor, querido, porque ele é um pastor segundo o coração de Deus, que te ama, não abre mão de ti, que é canal não somente de restauração, mas também de proteção na tua vida, querido. Deus deu para essa igreja, querido, pastores segundo o coração dele. Por isso essa igreja tem que glorificar por esses 10 anos de pastoreio, muito mais do que os 13 de igreja. Com todo o respeito que eu tenho pelos 13 anos de igreja, eu entendo que nessa noite nós temos que glorificar muito mais pelos 10 de pastoreio, porque não havia igreja ali ainda, queridos.
Porque primeiro ele levantou o pastor, para depois ele instituir a igreja, queridos. Não é para idolatrar pastor, eu também não quero idolatria para a minha vida, que senão eu caio. Porque vocês sabem que o povo estava caído ali por causa da idolatria. Mas é para valorizar o que Deus deu. Quando você dá um presente para alguém que não valoriza, você vai dar de novo? Quando você dá um presente para alguém que não valoriza, você vai dar de novo? Eu vou até me secar para me ganhar uma toalhinha mais tarde. Outra. Porque senão ela não vai dar de novo. Nós precisamos entender essas coisas. Eu ainda estou na ciência, eu falei que não ia demorar, mas agora eu vou. Conhecimento adquirido na observação, identificação. Conhecimento adquirido e pesquisa de determinadas situações. O pastor chega na situação, ele olha. E ele fala para si mesmo: Deus, como é que eu vou fazer agora? Como é que eu devo fazer agora? O que é que eu vou fazer? Muitas vezes o pastor está mais perdido do que você. Sabe por quê? Por causa da tua perdição. Às vezes a gente se perde na tua perdição. Tu está tão ruim que a gente fica sem saber o que fazer. Mas aí a gente compreende que não é a gente mesmo, mas é aquele que nos deu para você. Que nos capacita a solucionar a sua vida por uma ciência que é muito mais divina do que humana. E pesquisa de determinadas situações, fenômenos e fatos. Irmãos, glória a Deus pela vida de vocês. Mas vocês são fenomenais. Vocês fazem coisas que até mesmo Deus duvida. Irmão, vocês não sabem como é que é a vida pastoral. A gente olha assim e diz: mas eu quero... Quantas vezes, né, pastora? Acabou de pregar. E aquela palavra de vitória. E a igreja jubilou. E todo mundo se abraçou. E aquela loucurada. E todo mundo é vencedor. E está todo mundo contente. E a pastora diz: amém, vão em paz, Deus acompanhe. Lá vem o irmão: dá para orar por mim? O que foi, querido? A coisa lá em casa não está boa, mas querido, meu Deus. Meu Deus, tu acabou de dizer que era um vitorioso. Mas fiquem tranquilos. Apesar de alguns irmãos estarem aí, essas coisas só acontecem lá na Centenário. Aqui não acontece. O pastor precisa dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento, e vamos terminar a pregação. E com inteligência, diga comigo inteligência. Diga comigo inteligência. Sem nenhum propósito de desprezar alguém, porque todos nós somos inteligentes, um desenvolve um pouco mais, outro um pouco menos, todos em todo tempo. Sem querer desprezar alguém, quero traçar um paralelo entre a ovelha enquanto animal e nós ovelhas enquanto seres espirituais do Supremo Pastor Jesus Cristo de Nazaré. A ciência diz que a ovelha é um animal que não pensa direito. Não é um animal que desenvolve bem a sua inteligência. Então ela precisa de pastores, que apacente, guie e tudo mais, para conduzir elas conforme o critério das suas necessidades e do amor do pastor por elas. Para pastorear, precisa de muita inteligência. E não é a inteligência de alguém eloquente, tão somente, que fale bem, que seja um bom articulador, alguém que aconselha bem nos negócios, ou coisa semelhante. Mas, sobretudo, a faculdade de conhecer, compreender e aprender. O pastor, ele é aquele segundo o coração de Deus. Ele conhece, ele compreende e ele aprende. Você já parou para pensar que o pastor conhece mais você do que seus pais? Você já parou para observar que às vezes o pastor conhece até mais você do que a sua própria esposa, do que o seu próprio marido?
Porque você conta coisa para pastor que você não conta para ninguém. Já parou para pensar nisso? Quando não, você para na frente do pastor, fala tudo que você quer falar e diz assim, por favor, não conta para ninguém. Isso acontece frequentemente. O marido chega, está desesperado, não consegue ajustar alguma coisa com ela. Ele não está ali para criticar ela, só que ele não quer que ela saiba que ele falou isso com o pastor. Então ele fala tudo que tem que falar. Aí o pastor ouve, e ele passa a conhecer a situação deles, e ele compreende. O que eu acho lindo na vida do pastor é a compreensão que ele tem, porque ele é segundo o coração então ele tem compreensão. Lamentavelmente, a compreensão que o pastor tem com as ovelhas não é a mesma compreensão que as ovelhas têm com o pastor. O seu filho entra na adolescência, e a adolescência é aquela fase, né? Coisas muito boas estão por vir, não muito boas. E aí você vai lá falar com o pastor. Aí ele cuida do seu filho, ele guarda os segredos, ele corre atrás, ele apacenta, ele ajuda você a conduzir seu filho naquela fase difícil. Mas quando o filho é o dele, quando o casamento é o dele, lutou pelo teu até com unhas e dentes. Na hora que o dele tem um pegueirinho, quando o casamento é o dele, você estava quebrado. O pastor tirou o dinheiro do bolso e deu para você. Se o pastor tiver problema financeiro, está fora do centro da vontade de Deus. Valorize o pastor. Ele é um presente dado por Deus. Pastores, eles precisam de inteligência, faculdade de conhecer, compreender e aprender. Fica tranquilo, tá? O pastor te ensina muito, mas também aprende contigo. Não te constrange, não. Não fica olhando para o pastor com a cabeça baixa, entristecido, por uma situação terrível acerca da tua vida, que ele sabe e ainda não foi curado. Você, nessa situação. Ele compreende, conhece e ele aprende. Ele cresce contigo. Enfim, capacidade de compreender e resolver novos problemas, conflitos e adaptar-se a novas situações. Este também é um conceito de ciência. O pastor é aquele que tem a capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos. Quando a gente pensa, resolvi aquele, tem mais 10 que a gente não sabia que já estavam por ali. Sempre resolvendo novos problemas, sempre encarando os novos conflitos. E eu não sei como é que a gente consegue adaptar-se às novas situações. O pastor é aquele que está sempre se adaptando a novas situações inusitadas, inesperáveis, aquela que ele não imaginou que seria capaz de ter acontecido. Amados, a minha pregação se encerrou com o propósito de levá-los à reflexão da importância, em especial dessa noite, em especial do casal Gaúcho e Nazaré, a importância deles enquanto pastores para esse lugar. E por favor, não pautem tudo isso somente na capacidade, em torno de tudo aquilo que eles já fizeram e ainda haverão de fazer, mas sobretudo, jamais esqueçam de quem lhes deu o presente.
valorizem, guardem, usufruam com cuidado, capricho e moderação. É assim que a gente faz. Eu quero lembrar vocês de algo muito simples, no entanto importante. Você lembra? Quando a gente compra alguma coisa, a gente valoriza, cuida, para que aquilo tenha longevidade. Mas é diferente de quando a gente ganha. Parece que tem mais valor. Então valorizem o presente que nos foi dado e glorifiquem a Deus nesse termo. Que o Senhor nosso Deus, Gaúcho de Nazaré, possa abençoar vocês sobremaneira, acrescentar na vida de vocês multiplicidade da obra do Espírito, e que nós possamos, daqui a 10 anos, estar novamente aqui celebrando os 20 anos do pastoreio e os 23 da igreja. Deus a todos abençoe. Muito obrigado.